Bem-vindos! Hoje resolveremos o problema. Codifique um programa que receba diversos números inteiros de um usuário e exiba a média dos números recebidos. Seu programa deve parar e exibir a média dos números quando o usuário informar o número 0 na entrada. Utilize o comando while como laço para receber os números. Bom, nós utilizaremos a linguagem em C e esse exercício é um exercício de revisão e ou fixação do laço while, que é um laço de repetição por sentinela. Eu vou explicar o código aqui feito para resolver essa questão e, como de costume, o enunciado, a lista de exercício e os códigos aqui apresentados estarão na descrição do vídeo. Vamos lá. Biblioteca comum, né? É um programa bem simples. Vamos lá. Eu declarei dois números inteiros. Bem-vindos! Hoje resolveremos o problema. Codifique um programa que receba diversos números inteiros de um usuário e exiba a média dos números recebidos. O seu programa deve parar e exibir a média dos números quando o usuário informar o número 0 na entrada. Utilize o comando while como laço para receber os números. É um programa simples, é de revisão e ou fixação do laço while, que é um laço de repetição por sentinela, né? Nós vamos ver mais à frente. A linguagem utilizada é a linguagem C. Eu explicarei todo o código aqui feito para responder esse exercício. E, como de costume, a própria lista, o enunciado, o código aqui apresentado, tudo estará na descrição do vídeo. Bom, vamos lá. Bibliotecas, nenhum especial mesmo, stdio e stdlib. Eu trabalhei com três números inteiros aqui. O número atual, que é a variável que armazenará o número inserido a cada iteração do laço. A quantidade de números, que é um contador, que vai armazenar quantos números foram inseridos para no futuro, né, dividir para achar a média. E o total, que é o somatório de todos os números inseridos. Então, o número que eu estou lendo, a quantidade de números que eu li e o somatório total de todos os números. Iniciar o total com 0 para não deixar a variável vazia, né? Porque dependendo do sistema operacional, ou ela pode ser iniciada com 0, ou ela pode ter lixo. Então, para não correr risco nenhum, inicia ela com 0. A quantidade de números também iniciados com 0. E aqui utilizando o laço do while, que é uma variação do laço while, né? Qual a diferença? O do while, ele vai executar primeiro e depois verificar a condição. O while, ele verificaria a condição e depois executaria. Tá? Qual a diferença? Porque com o do while você vai executar ao menos uma vez o código daqui. Se não fosse isso, nós teríamos que ler em cima ou iniciar um número atual com um valor diferente de 0, né? Mas para evitar de fazer isso, uso o do while, que vai resolver todos os problemas. Então, do faça enquanto o número atual for diferente de 0, porque quando a entrada for 0, o programa para. Então, executa uma vez e verifica a condição. O while, como seria? Ele verificaria a condição e depois executaria. Vamos lá. Printf, exiba o número, insira o número sem problemas. Scanf para receber o número, %d porque é número inteiro. Número atual, que é a variável que vai armazenar meu número de cada iteração. Eu somo ele ao meu total de números, né? Ao meu valor total, somatório total dos números. Então, se eu inserir o número 2 e depois o número 5 na primeira e na segunda iteração, meu total vai ser 2 e depois 7, né? 2 mais 5, 7. Quantidade de números, começa com 0 e a cada número inserido eu vou incrementando em 1, né? O operador de incremento aqui. Exatamente para poder calcular a média depois. Porque se eu não tivesse a quantidade de números que foram inseridos, eu não teria como calcular a média. Esse mais igual é a mesma coisa de eu fazer total igual a total mais o que vem depois desse mais igual. Então, mais igual, total mais igual, essa parte aqui é equivalente a essa. Todo este comando é equivalente a total igual a total mais número atual.
como nós temos a opção de fazer de forma mais enxuta e prática, não tem por que não fazer, né? Mas é exatamente a mesma coisa. O incremento é a mesma coisa que quantidade de números igual a quantidade de números mais 1, ou quantidade de números mais igual a 1. Só que novamente, o mais ficou muito mais enxuto. E é bastante utilizado já em laços for e outras ocasiões, então é bem prático de fazer. O mais que faz, adiciona uma variável. Tá, depois de feito esse laço, né, passei a primeira vez, qual número que o usuário inseriu? Foi 0. Se foi 0, o programa já para. Então a média vai ser 0. Não, foi outro número, então vou de novo no laço. Foi 3, 4, 5. Enquanto meu número recebido for diferente, operador diferente de 0. Uma vez que ele seja igual a 0, eu saio desse laço e vou para este comando, que eu diminuo 1 da quantidade de números. Por quê? Porque eu sempre vou somar 1 aqui, a quantidade de números, mesmo quando o meu usuário inserir 0. Então, na última iteração, eu vou estar somando 1, sendo que não é o número que eu recebi, né? É o comando para parar o programa. Então, eu tiro 1, o menos é a mesma coisa que diminuir 1. Eu tiro 1 da quantidade de números para ficar só com a quantidade de números inseridos. Descarto o 0. E depois, só exibir, sem problemas. O total de número informado é a quantidade de números, né? O QTT de números. E aqui, pediu a média no programa. Nós vamos exibir a média em 2 formatos aqui. Em inteiro e em ponto flutuante, né? Float. Por quê? Porque como eu estou utilizando números inteiros só, como o somatório total e a quantidade de números, eu dividindo os números inteiros, eu vou ter um resultado inteiro também. O que é isso? Não vai ter algarismo depois da vírgula, né? Não vai ser ponto flutuante, não vai ter nada depois da vírgula. E isso pode acabar cortando parte do número, que é uma média. A média de 2 mais 3, número 2, número 3 era 5. 2 mais 3, 5. 5 dividido por 2, que é a quantidade de números, daria 2,5. Mas o total, a divisão inteira vai descartar todo o valor depois da vírgula, então eu teria o resultado 2. E aqui eu faço a mesma divisão que eu fiz aqui, só que agora eu faço um casting. O que é um casting? Eu declaro o tipo de resultado que eu vou ter dessa operação aqui, ó, deste número. Então eu declaro meu total agora eu estou lendo ele como float. O que isso faz? Faz a divisão de um float para o inteiro ser um resultado float. É um casting que eu estou fazendo. Estou falando, ó, esse total aqui, ele pode estar declarado como inteiro, pode estar declarado como outra coisa, mas aqui eu quero que ele seja lido como ponto flutuante. E esse casting aqui faz o resultado de toda essa operação ser de ponto flutuante. Então eu vou mostrar depois da vírgula. %F, float, né? Ponto flutuante, para exibir essa divisão com o casting, e %D inteiro para exibir o resultado dessa divisão sem casting. Vamos verificar a execução do programa. Certo, ensino o número. Eu dei o exemplo de 2 e 5, né? Então vamos colocar 2 e 5. 2, 5 e o 0, que é para parar a execução do programa. O total de números formados é 2, né? A quantidade total ficou dúbio, né? Vamos mudar isso aqui. A quantidade de números informados. Pronto. Vamos lá. 2, 5, 0. A quantidade de números informados é 2, né? Eu informei 2 números. Se eu não tivesse colocado um menos lá depois, eu exibiria 3, porque ele contaria isso daqui como número também. Mas como eu diminuí, eu exibi 2 números exatos. E a média dos números informados é... A divisão inteira é 3, por quê? 2 mais 5, 7. 7 dividido por 2 dá 3,5. Só que na divisão inteira, que eu descarto qualquer valor depois da vírgula, eu fico com 3. E depois do casting, na divisão com cache, né, eu fico com 3,5. Aqui vocês veem que mesmo que minhas variáveis sejam um tipo de dados, quando você vê que pode acontecer o resultado de uma divisão, de uma multiplicação, de qualquer coisa,
não ser capaz de ser representado naquele tipo de dado, você pode ou criar uma variável para armazenar de outro dado, né? Ou fazer um cache. Esse caching poderia ser feito com float, aqui como foi, ou poderia simplesmente multiplicar por 1.0, que não vai alterar meu resultado em nada. E como eu multipliquei um inteiro por um float, meu resultado vai ser float. E depois, divisão de um float por um inteiro vai ser float novamente. Isso são pegadas que aprende com o tempo, não é nada excepcional, nem difícil, é só uma questão de prática mesmo. Então, o ideal aqui é que se utilize o cache ou uma variável inteira, uma variável ponto flutuante, né, para armazenar o total aqui. Se o total fosse ponto flutuante, não daria problema nenhum, não precisaria nem fazer esse cache. Mas aqui é com o cache, exatamente para exibir essa diferença do tipo de dado que você usa. Ah, por que você não usou double como nos outros exercícios? Não tem necessidade. Poderia utilizar, vai dar a mesma coisa. O double, ele é um float maior, né, com mais capacidade. O double é um float com maior capacidade, simplesmente. E como é uma divisão de poucos números, não tem problema. Então, fica aqui, pessoal. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida e sugestão, crítica, é só colocar nos comentários. Tudo tá aí na descrição do vídeo e espero que tenha ajudado realmente. Tchau.